Ô glória! Vamos abrir os nossos corações. No vídeo de hoje nós vamos aprender algo muito importante para todos nós. Você devia pegar papel, caneta, sua Bíblia na mão e meditar conosco na palavra do nosso Deus. Nos dias de hoje nós vemos que a cruz de Cristo está sendo invalidada, sendo anulada, é a palavra certa, na vida de muitas pessoas que estão na igreja. Hoje nós vemos uma quantidade muito grande de pessoas professando a fé naquele projeto que não é de Deus para conosco. As pessoas estão com o anel de José, com a arca da aliança, cajado de Moisés, mergulho de Naamã, e assim com o sacrifício do seu Isaac e por diante muito à frente. Mas você sabia que essas práticas não te ajudam em nada para salvar a sua alma, não te ajudam em nada para tomar posse daquilo que Deus tem para nós, através de Cristo como igreja nos dias de hoje? E muito pelo contrário, faz com que a gente deixe de obedecer o Evangelho de Cristo e perca a nossa salvação e perca tudo que Jesus tem para nós. Nós não vamos ser salvos na prática e na obediência da lei. Nós seremos salvos na prática e na obediência do Evangelho de Deus através de Cristo. Nós não vamos ser condenados no inferno porque eu deixei de praticar a lei, mas seremos condenados no inferno e não teremos Deus se nós deixarmos de praticar o Evangelho de Deus através de Jesus Cristo. Vamos ver na palavra? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça-se do Senhor mandamento que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Muitos de nós nos dias de hoje estamos na igreja e ignoramos Cristo. Ignoramos a palavra. Eu amo Jesus, Jesus é meu Salvador, todo mundo está salvo, e não se prega mais Jesus Cristo na igreja. Não prega contra o pecado, não prega contra a iniquidade, já não prega batismo, já não prega nascer do Espírito, não prega comunhão, santa ceia, propagar o Evangelho. Nós não pregamos. E quando pregamos Jesus Cristo, estamos pregando a multiplicação do pão, a multiplicação do peixe, a bênção e a vitória. E a palavra de Jesus Cristo que vai nos doutrinar, nos regrar, nos moldar, nos fazer novos homens e novas mulheres, nova criatura em Cristo, não está sendo pregada. E a palavra é clara. Quando nós ignoramos e deixamos de viver, de obedecer e de praticar estas palavras que são mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós também seremos ignorados. Nós temos que entender que quando nós vivemos num país e existe uma lei, qualquer pessoa que praticar um crime vai ser julgado baseado naquela lei. Então hoje nós sabemos que se roubar, matar, estuprar é crime. E sabemos que se nós praticarmos estas coisas, existe uma lei que vai nos julgar. E baseado naquela lei, nós vamos ter uma quantidade de tempo de sentença, de anos de prisão. Amém? Assim também o crente ele perdeu a noção. Por quê? Você tem noção de como, por onde, qual vai ser a regra, o parâmetro, qual vai ser as palavras, qual vai ser os mandamentos, qual vai ser a lei que vai nos julgar? Não vai ser a lei de Deus através de Moisés, vai ser as palavras de Deus através de Cristo. Por isso que ele diz, se ignorar os mandamentos do Senhor Jesus, que está de Mateus, Apocalipse, também será ignorado no dia de juízo final. Olha o que a palavra diz em 2ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Acautelai-vos, para não perder aquilo que temos realizados com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto Deus Pai quanto Deus Filho, viu? Se nós não aceitarmos e não vivermos, não pregarmos, não nos aprofundarmos no Evangelho de Cristo, que é mandamento do Senhor, ignorar, seremos ignorados. E aqui ele reforça, dizendo praticamente para nós a mesma coisa. Todo aquele que ultrapassar ou não permanecer no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este não tem Deus, esta não tem Deus. Ele não está dizendo todo aquele que ultrapassar ou não permanecer nas leis de Moisés e o profeta. Não. Ele está dizendo claramente, todo aquele que ultrapassar, não viver e não praticar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não teremos Deus. Olha o que a palavra diz e reforça para nós. A salvação nossa está em risco. Você vai chegar no dia do juízo final e vai querer dizer, Senhor, mas eu andei no Vale do Sal, eu passei pela cruz, eu passei pelo manto, eu passei no Vale do Sal, eu peguei minha pedra para derrubar o gigante, eu fiz meu sacrifício na fogueira, eu tenho meu cajado de Moisés, eu tenho minha arca da aliança, eu tenho meu anel de José, eu sacrifiquei o meu Isaac. Sabe o que Deus vai falar para você? Nada disso presta para nada. Nada disso ajuda você em nada para a salvação.
Muito pelo contrário, o que vai salvar você e a sua família é a prática da palavra de Deus através de Jesus Cristo. E nós estamos ignorando Cristo, ignorando a palavra, ignorando o Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para nos tirar da lei. E os falsos profetas, com a teologia da prosperidade, estão nos trazendo de volta para a lei, aonde Satanás está sentado no trono, chamado-se de Deus, cumprindo a palavra em 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muito. Olha o que a palavra diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Em chama de fogo e em vingança, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Tá vendo? Aquele que não obedece ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não obedece, não pratica, não vive, o que está no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, até o livro de Judas e Apocalipse, que é a revelação. Ele está dizendo, se nós não obedecermos, não praticarmos e não vivermos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seremos banidos da face e da glória do seu poder. Então o que Satanás está fazendo? Ele está pegando os falsos profetas, deixando de pregar o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, e levando o povo para a prática da lei. Aquilo que Deus tinha com Moisés, a lei e os profetas, Moisés, a lei e os profetas e as 12 tribos de Judá, o povo de Israel, os judeus, um projeto que Deus tinha com eles e não conosco, que somos gentios. O projeto de Deus para conosco como gentil é a igreja de Cristo, é o Evangelho, é a doutrina de Cristo. Então eles pegam o povo, tiram dessa obediência, tiram dessa prática, tiram dessa vivência, não deixam o povo obedecer, conhecer, viver essa palavra, sair dos pecados, cumprir as suas etapas espirituais para serem salvos e afogam o povo numa ruína de sal grosso, rosinha, chavinha, cajado de Moisés, mergulho de Naamã, arca da aliança, e assim vai, de sacrificar o seu Isaac, os bois de Salomão, e assim vai adiante. E você na prática da lei, que Deus deixou para Moisés, a lei e os profetas, nada vai te ajudar para salvar, porque você não vai ser julgado, nem para ser condenado e nem para ser salvo, baseado naquilo que está na lei. Nós seremos julgados para ser condenados no inferno ou salvos pela obediência ou desobediência da palavra que Deus deixou através de Jesus Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, que está do livro de Mateus até o livro de Apocalipse. E eu falo, o que você conhece do novo evangelho? O que você tem praticado? O que você tem vivido? O que você conhece do pecado, da iniquidade? Quais são as etapas espirituais que temos que cumprir para sermos salvos? Você já está preparado? Preparada? Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Se alguém me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no dia do juízo final. Então, o que ele está dizendo aqui? No dia do juízo final, não vai abrir o Velho Testamento. Não vai abrir o projeto que Deus tinha com Adão e Eva, com Noé, com Abraão, com Moisés, a lei e os profetas. São gerações diferentes, projeto diferente. No dia do juízo final, Deus não vai abrir de Malaquias para trás, não vai fazer parte do julgamento. No dia do julgamento, a palavra que Jesus proferiu, essa vai ser a base para salvar e para condenar. Para salvar os que obedeceram e viveram todo o evangelho de Cristo e para condenar no inferno aqueles que não viveram e não praticaram todo o evangelho de Cristo. Então, no dia do juízo final, o nosso julgamento para condenar no inferno pela desobediência ou para levar para o reino de Deus, salvar pela obediência, será baseado no Evangelho de Cristo. No dia do juízo final, não vai estar lá o Velho Testamento para ser base de obediência ou desobediência para salvar. No dia do juízo final, só vai estar o Novo Testamento para ser base do julgamento para salvar pela obediência ou enviar para o inferno pela desobediência do Evangelho de Cristo. Não é eu que digo, é a palavra. A própria palavra que eu tenho proferido, é Jesus falando na pessoa dele, essa o julgará no dia do juízo final. Então é hora de nós abrirmos os nossos olhos e prestar atenção, quem nós estamos seguindo, para onde estamos levando, para onde estamos conduzindo. Estamos anulando a igreja, a cruz de Cristo e a salvação em nossas vidas e na vida de nossas famílias. Abrem os olhos de vocês, vamos unir forças, vamos aprender mais com a palavra, vamos aprender mais com a verdade, vamos deixar de lado as nossas indiferenças e olhar para Cristo, olhar para Deus
para o Evangelho e para a salvação. Medite em todas essas palavras e você vai ver o quanto Deus vai testificar no seu coração para a glória de Cristo, porque Ele quer te salvar e ainda é tempo. Amém? Espero que você tenha aprendido e até o próximo vídeo, se Deus quiser.